Bom dia, boa noite ou boa tarde, não quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês nestas conversas com o mundo. Hoje para vos vir trazer mais uma das religiões extremamente importantes que de alguma forma gerem filosofias e as ideologias do mundo que nos rodeia. Hoje venho trazer talvez uma das mais importantes, e eu digo uma das mais importantes porque através dela foi gerado o cristianismo e também o islamismo. Venho falar sem dúvida da religião que deu origem a todas as outras que nós conhecemos monoteístas, principalmente dentro do Ocidente. Venho falar do judaísmo. O judaísmo é uma das religiões mais antigas, com cerca de aproximadamente 4.000 anos. É uma das religiões que trouxe até nós aquilo que nós conhecemos como é o monoteísmo, um só Deus. Sem filhos, sem tios, sem primos, sem irmãs, sem concubinas, sem nada. Um único ser. No Gênesis, ele vagueava entre o vazio e foi ele, de alguma forma, que deu origem a tudo aquilo que nós conhecemos. Uma coisa é certa, o judaísmo é, sem sombra de dúvida, a base do cristianismo e a base central daquilo que nós conhecemos também como o islamismo, pois o que nós chamamos o Velho Testamento faz parte daquilo que o judaísmo trouxe até nós, porque Jesus Cristo era um judeu pregando para judeus na altura. O cristianismo foi criado através da mensagem que ele trouxe nesse Novo Testamento, conhecido por todos na Bíblia Sagrada, não é? Mas uma coisa é certa, o livro mais sagrado de todos os tempos para os judeus não é a Bíblia como nós a conhecemos no cristianismo, mas sim o Tora e, acima de tudo, o Tanakh. O Tanakh é o nome hebreu para a Bíblia deles. O Tanakh não é só o Antigo Testamento, mas é uma espécie de trilogia. O Tanakh compõe-se de 3 secções bíblicas hebraicas. O T, o Tá por Tora, o N por Nevin e o K por Ketuvim. O que é certo é o seguinte, o mais importante de todos eles, sem dúvida, e é a primeira secção, é o Tora. O Tora é o livro mais sagrado para os judeus. No Tora contam os 5 livros mais emblemáticos daqueles com que eles mais se identificam e mais gerem a sua forma de ser e estar no mundo. O Gênesis, o Éxodos, o Levíticos, o Números e o Deuteronômio. Também são conhecidos como os 5 livros de Moisés. O pacto de Deus com Abraão na sua promessa da terra de Canaã, que hoje todos conhecemos como Israel, foi feita de forma simples. Deus pediu que todos deveriam ser circuncidados, o que significa cortada a carne do seu propúcio, que é uma parte que fica à volta do pênis, que de alguma forma liberta a cabeça do pênis. O que significa de alguma forma circuncisão, significa carne cortada para Deus. Este pacto é extremamente importante no judaísmo. Mais tarde, o filho de Abraão, Jacob, lutou literalmente com Deus e um anjo durante toda a noite. E desde então, Jacob seria chamado de Israel, o que significa em hebreu o que luta com Deus. Jacob teve 12 filhos e os seus descendentes são conhecidos como as 12 tribos. As 12 tribos que de alguma forma formam Israel. É os filhos de Israel, porque Jacob era conhecido como Israel, porque Israel em hebreu quer dizer aquele que luta com Deus.
Uma coisa é certa, esse nome de Israel deu o nome à terra de Canaã e hoje é conhecido como Israel, e aí vivem os israelitas que são de alguma forma descendentes de Jacob e dos seus 12 filhos que formaram as 12 tribos da qual se compõem os filhos de Israel. Uma coisa é certa, os filhos de Israel foram escravizados no Egito e durante vários séculos eles foram usados para trabalhos forçados na construção das pirâmides e templos para os faraós. Então, um certo dia, nasceu um menino que viria a ter o nome de Moisés e que foi de alguma forma criado pelos faraós. Nós podemos ver isso nos filmes que retratam Moisés. Penso que todos, de uma forma ou de outra, já tiveram contacto com essa história que fala da libertação do povo de Israel por Moisés, da escravatura em Israel, no Egito, e que de alguma forma os trouxe para a terra de Canaã, atravessando o deserto por 40 anos, na terra de Canaã que Moisés realmente nunca chegou a ver, porque ele morreu antes disso. Mas o que importa é o seguinte: Moisés tirou, sem dúvida, o seu povo da escravatura de Israel, do povo de Israel, da escravatura desses faraós. Ele deambulou e, de alguma forma, tentou atravessar o deserto para chegar à terra de Canaã. Se formos ver pelo Google 2, por incrível que pareça, a distância entre o Cairo e a terra de Canaã, que nós conhecemos como Israel, a caminhar seriam 5 dias. Mas segundo consta, este tempo em que Moisés e o seu povo andou pelo deserto foram 40 anos. E o seu povo alimentava-se de maná. Maná era uma espécie de farinha que caía do céu, mandada por Deus. Algo inexplicável e que nunca ninguém soube explicar muito bem. Mas esse termo, essa comida que eles falam que é o maná, era de alguma forma uma espécie de farinha. Algo que eles recolhiam pela manhã, que estava sobre as areias do deserto. Há muito mais para falar sobre isto, mas eu hoje não vim aqui para falar disto. O que é certo é o seguinte: durante essa travessia, Moisés subiu ao Monte Sinai e esteve lá por 40 dias. E ao fim de 40 dias, desceu com o que todos nós conhecemos, as tábuas dos 10 mandamentos, que de alguma forma nos, como é que é dizer, nos deu uma melhor ideia de como viver em paz uns com os outros. Mas na verdade, Moisés não trouxe unicamente 10 mandamentos. E há muita gente que não sabe isto no cristianismo. Principalmente no cristianismo ou no islamismo, nós unicamente conhecemos que Moisés trouxe 10 mandamentos numas tábuas de pedra escritas por Deus. Mas na realidade ele trouxe aquilo que se chama o Mitzvah, que são 613 mandamentos. Os mais famosos são sem dúvida os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos são os seguintes que eu vou começar a dizer, para que nenhum de vocês jamais se esqueça deles, ok? Todos nós às vezes andamos atarefados e às vezes esquecemos da base, dos fundamentos no qual a nossa sociedade foi criada, né? E nesses 10 mandamentos, no primeiro mandamento, ele dizia: eu sou o Yahvé, o teu Deus. Não terás outros deuses e não terás outros ídolos. Não usarás o nome de Yahvé, o teu Deus, em vão. No quarto, ele dizia: recorda-te do dia de repouso para santificá-lo. O Sabat no judaísmo é extremamente importante. Muitos de nós pensamos que o sétimo dia para nós é o domingo, não é? Mas não é. O sétimo dia é o sábado. Por isso chama-se o Sabat. Domingo é Domino. Domino vem da palavra primeiro. Por isso o domingo é o primeiro dia da semana e não o último dia da semana, como nós estamos acostumados na nossa cultura ocidental.
Por isso, segundo o judaísmo, Deus descansou no sétimo dia. E o sétimo dia para eles é o sábado. Por isso, o sábado é extremamente importante. E como Deus descansou no sétimo dia, os judeus não fazem nada nesse dia. Não lhe é permitido fazer negócios, viajar, fazer limpezas, fazer qualquer trabalho. A única coisa que lhe é permitida, de alguma forma, é ler as Escrituras Sagradas. No quinto mandamento, ele disse: honra o teu pai e a tua mãe. No sexto, não matarás. No sétimo, não cometerás adultério. No oitavo, não roubarás. No nono, não falarás contra o teu próximo falso testemunho. E no décimo, não cobiçarás. Estes são os 10 mandamentos que de alguma forma vieram escritos na tábuas que Moisés trouxe do Monte Sinai nesse dia em que de alguma forma ele veio anunciar uma nova era dentro da humanidade. Mas não podemos esquecer que, para além destes 10 mandamentos escritos nas tábuas de pedra como nós conhecemos, não é? Deus fez mais 602 mandamentos conhecidos dos mitas pelos judeus. Este é um novo pacto com o povo judeu que Deus fez através desta mensagem. E em troca Deus os abençoou e os converteu em uma nação santa que vive na Terra Prometida. Os israelitas finalmente formaram um reino. E Salomão, um dos seus reis, constrói um templo sagrado em Jerusalém que servia nem só para meter a Arca do Pacto, the Covenant Ark, mas também de alguma forma para isso poder ler as Escrituras Sagradas e a isso poder, digamos, louvar a Deus. Uma coisa é certa, esse templo sagrado converteu-se no símbolo mais alto do judaísmo. Mas, ironicamente, o reino de Salomão se dividiria em dois, habitado por 10 tribos no norte, com o reino de Israel habitado pelos filhos de Jacob no norte, e no sul Judá com unicamente 2 tribos, habitadas pelas outras tribos que não faziam parte das tribos que alimentavam no norte, que eram em Israel, e então ficaram em Judá. Em 722 a.C., os assírios conquistaram Israel, deixando a Judeia como o único reino judeu. E de alguma forma, Judá, um dos filhos de Jacob, foi quem deu origem ao nome que nós conhecemos como a religião judia. A religião judia vem de Judá. E Judá vem dizer aquele que se submete perante Deus. Mas em 586 a.C., os babilônios conquistaram Judá e demoliram o templo sagrado. E mandaram o povo judeu mais uma vez para o exílio e para a escravidão na Babilónia. A destruição do templo sagrado e o exílio é um evento histórico terrível para o povo judeu. Em 539 a.C. aparece Ciro, o Grande, com o seu exército persa e o seu genial chapéu, como era conhecido na altura, derrota os babilônios e liberta os judeus e reconstrói o templo sagrado. Aqui se conclui aqui, como é que é dizer? Isto é aquilo que o Tanakh diz, não é? São histórias contadas através do Tanakh nos seus livros que fazem parte de uma coleção de 38, quase como enciclopédia que o Tanakh tem, não é? Eu apenas estou-vos trazendo a superfície. Se quiserem saber mais sobre este assunto, eu acredito que devem pesquisar mais profundamente sobre o que é o judaísmo na realidade, na sua mais ampla concepção possível. Porque eu apenas estou aqui a trazer-vos a vocês a pele
do que é o judaísmo. O judaísmo é muito mais do que a pele. Mas eu quero que vocês tenham apenas um entendimento minimamente consciente para compreender realmente o que é que os judeus são o que são e porque é que são o que são. Mas isto é muito mais profundo. Muito mais. Eu apenas trago uma descrição básica dos acontecimentos históricos e famosos, nada de muito refletivo nem muito profundo. Mas no ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram de novo o templo sagrado de Salomão e enviaram o povo judeu outra vez para o exílio. Os judeus se espalharam um pouco pelo mundo, conhecido nesse tempo, pelo norte da África, pelo norte do Oriente, pela Europa, formando uma diáspora que periodicamente sofreu persecuções e genocídios um pouco por todo o mundo. Se considera que esse exílio de mais ou menos 2000 anos durou até 1947, com a participação da Palestina e a criação do Estado moderno de Israel em 1948. Mas este resumo que eu fiz de 2000 anos de história é muito pouco para falar sobre isto. Mas eu teria que passar aqui muitas horas a falar com vocês para poder trazer tudo aquilo que aconteceu durante estes 2000 anos, entre o ano 70 depois de Cristo e o ano 1948, em que foi, de alguma forma, trazido de volta o povo de Israel à sua nação, prometida por Deus. Abraão viveu num mundo em que se criam muitos deuses. Haviam os Marduk, o deus da criação, o Nergal, o deus da guerra, e Dagon, o deus dos tritões. E todos amavam a Dagon. Era puro o glamour do tritão. Mas Abraão acreditava apenas num só Deus, um criador do universo interno tão poderoso e omnipotente que não havia outro como ele. E também ele seria, sem dúvida, a fonte de toda a moralidade, sem filhos, nem nada, nem ninguém que o igualara. Este era o Deus em que Abraão acreditava, e daí o monoteísmo de acreditarem num único Deus e não nestes deuses todos que as tribos nesse tempo acreditavam. Por isto, a isto se conhece, sem dúvida, como que hoje, através da cultura moderna, conhecemos como um monoteísmo. Mas o judaísmo se difundiu praticamente por todo o mundo da antiguidade. Esta mesma crença em um só Deus continua através das tradições cristãs e do Islão também. Os nomes de Deus se usam com frequência no Tanakh, no Halloween e no Tetragrammatão, que é sinceramente uma das palavras mais geniais da história. O Tetragrammatão são as letras YHWH. A sua pronunciação perdeu-se através de milhares de anos e hoje nós conhecemos o que seria o Tetragrammatão como Yahvé, que é o nome de Deus. Muitos judeus ortodoxos não dizem este nome em voz alta, nem na sua casa, nem em lado nenhum. Eles dizem um nome que é o Hashem, ou dizem Adonai, que é o Senhor. Sem dúvida, os judeus têm uma adoração e um respeito brutal por esse Deus que eles tanto adoram. Muitos judeus ortodoxos nem escrevem a palavra Deus como sinal de respeito. Em seu lugar usam as palavras de apóstrofo S. O Deus dos judeus também se interessa nesse monoteísmo e nesse Deus que Abraão acreditava. Deu a entender aos judeus que o Deus que ele acreditava interagia na vida das pessoas e as pessoas podiam falar diretamente com Deus. Isto faz com que nos dê a possibilidade de desenvolver uma relação pessoal com o nosso próprio Deus e uma relação de Deus para connosco mesmo. Deus concebeu a humanidade e deu-lhe livre-arbítrio para que, como Jacob, pudessem lutar com Deus. Isto diz o Gênesis 32, 29.
para encontrar e se relacionar com Deus da sua própria forma. Por isso é que Deus deu ao homem esta possibilidade da livre escolha, do livre-arbítrio, de ter ele a escolher o que é certo, o que é errado e de alguma forma confrontar Deus ou de alguma forma apresentar-se perante Deus segundo as suas concepções e as suas crenças. A Bíblia dos judeus apenas menciona o céu e o inferno. O céu onde vive Deus. Menciona um lugar chamado Sheol, mas esse é uma espécie de inframundo onde as almas vão depois da morte. A Bíblia assegura que a alma vive depois da morte. Quando Abraão morreu, por exemplo, isto só para dar um exemplo, né? E deu o último suspiro, as pessoas disseram que ele morreu, é uma idade boa, maduro e velho, contente e se foi reunir com os seus. Isto vê no Gênesis 25:8, para os mais religiosos. Tzedeka, ou Sadaika, provém do Tora, e diz que não recolherás as colheitas de todos os teus cantos, dos teus campos, nem recolherás todas as uvas do teu vinhedo, e deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Isto vem no Levítico 19:9 e 19:10. Hoje em dia os judeus dão 10% dos seus ganhos aos necessitados para fazer parte do Tzedaka, ou Sadaiaka. Há aqui uma grande controvérsia entre os judeus e os cristãos, porque para os judeus o Messias ainda não chegou. E não chegou por uma certa razão. Muitos judeus, hoje e no passado, têm esperado por um Messias, o qual está profetizado no Tanakh. O Messias é um líder judeu que trará consigo a era messiânica. O Messias reconstruirá o templo sagrado em Jerusalém e levará todos os judeus de volta a Jerusalém e à terra prometida. Esse Messias trará a perfeição ao mundo e o fim da fome, da guerra e do sofrimento. Quando venha o Messias dos judeus, todos os judeus que já viveram e morreram ressuscitarão e voltarão a Jerusalém para estar presente quando Deus criar o céu, um céu novo na terra que está prometido. A lei judia ou judaica diz que é proibida a cremação e que qualquer ser deve ser enterrado com qualquer membro que tenha sido amputado, para manter de alguma forma o mais possível os membros ou o ser intacto, para que quando seja ressuscitado Deus, através de Deus nessa vinda do Messias deles, possa ser ressuscitado com as partes todas completas. E é aqui que realmente existe a grande diferença entre o judaísmo e o cristianismo. Segundo o judaísmo, eles não acreditam que Jesus foi o Messias, porque Jesus não acabou completamente com a dor, com a fome, com o sofrimento, nem juntou de volta todos os judeus em Jerusalém, nem reconstruiu o Templo de Salomão. Esta é uma das grandes razões porque os judeus não acreditaram em Jesus, o Cristo. O Cristo é o Messias, e o Messias devia de alguma forma trazer de volta todos os judeus à terra sagrada. É uma das grandes razões porque os judeus não acreditaram em Jesus e não creram em Jesus, porque eles não viram em Jesus o fim de todo o sofrimento, o fim de toda a desordem, o fim da dor e das guerras e de tudo aquilo que oprimia o povo judeu, e nem viram ressuscitar todos aqueles em que eles acreditavam que seriam parte das 12 tribos de Jacob. Para os judeus, o Messias ainda não chegou. Porque todavia ainda há sofrimento e muita desigualdade no mundo. O Talmud é um livro extremamente importante para os judeus. Para além do Tanakh e do Tora, o Talmud é uma coleção de livros diferentes. É composto por 38 volumes. É uma coleção massiva de comentários sobre o Tora.
e sobre si mesmo, como se deve interpretar o Tora e os seus mandamentos. E está cheio de debates, de interpretações legais, a história, a ética, a filosofia, as lendas, um pouco da história do que é e do que não foi o povo judeu ao longo da história, como as coisas aconteceram, como elas estão prometidas a acontecer. Este Talmud é uma enciclopédia que de alguma forma é constituída por 10 milhões de palavras. É um dos livros mais complexos. Sem dúvida, uma coisa é certo, é um livro que traz o entendimento da vida dos judeus e é um guia para eles, de alguma forma, saberem como é a lei judaica e como melhor estar de acordo com aquilo que Deus, Yahvé, o Adonai, de alguma forma pretende deles. O povo judeu e o judaísmo é mais do que uma religião. Às vezes as pessoas olham para o judaísmo como uma única religião. Não. O judaísmo é muito mais do que uma religião. É também um povo. É uma nação. É uma cultura. É uma civilização. Não é uma raça. Porque há judeus brancos, há judeus pretos, há judeus de todas as cores e em todas as partes do mundo. Por isso o judaísmo não é uma raça. Mas é sem dúvida um povo. É sem dúvida uma nação e uma cultura e uma forma de estar para com a vida. Há dois grupos principais de judeus que devem ser mencionados. Os Ashkenazes e os Safardes. Os Ashkenazes são a comunidade judaica que se desenvolveu na Europa Central e Oriental. Falavam e falam ainda, os que constam por essas partes do mundo, o Yiddish. O Yiddish é uma combinação do hebreu e dos idiomas da Europa Central. A maioria dos judeus que emigraram para os Estados Unidos foram os Ashkenazi. Os judeus safardes são descendentes dos judeus que viviam na Península Ibérica, em Portugal e Espanha. Por aquilo que parece, é a realidade, é a verdade. E os que fugiram da Península Ibérica para outros países mediterrâneos, como o norte de África, por exemplo, têm o seu próprio idioma também, que é o ladino. Infelizmente, praticamente teve extinção, derivado aí os judeus não se terem de alguma forma, como é que é dizer, procriado e de alguma forma fazer a sua população crescer. Por isso é um dos idiomas que está, sem dúvida, em vias de extinção. Mas uma coisa é certa, há muitos judeus originários de outras partes do mundo. Temos judeus nos sítios mais incríveis que possam parecer, inclusive nos países de origem islâmica, como é o Irão, o Iraque, como é o Paquistão, como é o Bangladesh, como é inclusive, por mais que se possa dizer, a Indonésia, que é um dos países mais islâmicos do mundo. Mas uma coisa é certa, os judeus antes da Segunda Guerra Mundial eram aproximadamente à volta de 15 milhões de pessoas. 9 milhões de judeus viviam na Europa, 5 milhões nas Américas, 600 mil em África e à volta de 800 mil pela Ásia e pelo Médio Oriente também. Um total de pouco mais de 15 milhões. O que é triste de mencionar aqui sobre a Segunda Guerra Mundial é que durante a Segunda Guerra Mundial, através do Hitler e da sua loucura antissemita, os alemães participaram no que os judeus chamam o Shoah, que foi de alguma forma aquilo que todos nós conhecemos como o Holocausto, onde foram dizimados de uma forma desumana e incrível, assassinados e de alguma forma tentados destruir um genocídio sem precedentes na história da humanidade. 6 milhões de judeus foram gaseados e queimados por essa loucura do nazismo. Esse antissemitismo que existia na Europa em relação aos judeus realmente é algo que me ultrapassa. A diversidade, creio ser uma das maiores vantagens de algo extraordinário que a humanidade tem.
Albert Einstein era judeu e fugiu muito antes que o nazismo se implantasse porque ele sabia o que é que estava a passar. E como ele, muitos outros, uma grande parte dos grandes homens da ciência na América vieram da ex-Alemanha para a América e aqui desenvolveram ciência e tecnologias que desenvolveram um mundo muito mais. Uma coisa é real. Isso que se passou na Alemanha foi talvez a mais abominável prática alguma vez praticada pela humanidade. Os alemães, através dessa loucura, mataram 6 milhões de seres humanos. Existem muitos tipos de judeus. Mas uma coisa é certa, todos eles sentem a dor deste genocídio. Todos nós conhecemos como o Holocausto, que eles conhecem como o Shoah. Mas infelizmente as coisas são o que são e não podemos mudar a história. Há muitos tipos de judeus, desde os ateus até aos ortodoxos. Os ortodoxos acreditam que o Torá é a palavra direta de Deus e seguem estritamente as suas palavras e os seus mandamentos à letra. Os judeus ortodoxos, também conhecidos como os jacídicos, devido à sua forma de se vestir, todos de preto, com aquelas batas pretas, sapatos pretos, um chapéu redondo e umas torcidas em cabelo que chamam o iadé, que eles usam até aqui, né? E aqueles chapéus, isso identifica eles aqui em Nova York, no Queens e uma parte do Brooklyn. Há aqui muitos judeus. E eu às vezes ia ali trabalhar e encontrava sempre muito eles. E realmente uma coisa que realmente era extraordinário é que eles todos tinham uma carrada de filhos extraordinários, incrível. Mas tem pessoas respeitosas e pessoas de bem, não tenho nada de mal em relação a eles. Mas também existem, para além desses judeus que são os josídicos, existem também os reformistas, existem os conservadores, os reconstrucionistas. Há uma ampla variedade de crenças dentro do judaísmo. Mas uma coisa é certa, o judaísmo é realmente uma religião a admirar. Mas uma coisa é certa, há judeus que não acreditam num Deus pessoal. Há outros que acreditam até num Deus sobrenatural, daquele que é omnipotente, que é o Senhor de todo o universo. Há alguns que acreditam que existe Deus, mas não existe uma relação possível com Deus, que Ele é maior do que tudo e melhor de todos, e maior do que todos não tem nada a ver com o que se passa entre nós. E há aqueles que acreditam que Deus fala connosco todos os dias, nós podemos falar com Deus também. Alguns judeus dizem que os rituais do passado não podem ter lugar numa sociedade moderna desenvolvida. Isto é sem dúvida parte do judaísmo de hoje. Cada vez mais há judeus que de alguma forma, através desta modernização e desse desenvolvimento da sociedade, acreditam que não tem mais sentido de alguma forma continuar agarrado às tradições da religião que de alguma forma fundou aquilo que é o judaísmo. Mas há coisas que todos eles obedecem, e uma coisa que eles todos obedecem é o Shabat. O Shabat é o sábado, é o sétimo dia. E o sétimo dia da semana hebreia é o dia mais importante para os judeus. Como Deus descansou no sétimo dia, os judeus fazem o mesmo. Não se vê uns judeus a fazer nada no sétimo dia, ou seja, no sábado. Eles não podem trabalhar, eles não podem andar de carro, eles não podem inclusive atender o telefone. A única coisa que eles podem fazer é ler os textos sagrados que fazem parte do Torá, ou do Tanakh, que são as escrituras sagradas que fazem parte da trilogia, que consiste a literatura toda chamada sagrada dentro do judaísmo. Há o Kasher. O Kasher é o Kosher. Kosher é as regras do Kashrut. E o Kashrut é uma forma de se regular o que se come e como se come. É uma espécie de uma dieta que eles todos seguem de acordo com a tradição judia. E o que é o kosher, pensam de vocês? Ou perguntam a vocês, não é?
O kosher, de acordo com a autora, é uma lei judia. Todas as verduras, frutas, cereais e frutos secos são kosher, sem dúvida, não é? São imaculados, são puros. Quando se trata de kosher num animal, um animal kosher é um animal que remói. Isto quer dizer, é aqueles animais que depois de comerem regurgitam a comida para fora e começam, como vocês veem, as ovelhas, as cabras, os cavalos, as vacas, todas elas remoem, elas primeiro ingerem os alimentos, regurgitam os alimentos outra vez, remoem eles para depois poder fazer a digestão sobre eles. Isso chama-se regurgitar. E por isso todos os animais que de alguma forma fazem isso são considerados animais que podem ser comestíveis para eles. Todos os animais que de alguma forma não fazem isso são considerados impuros. E todos esses animais são, por exemplo, os porcos, os coelhos, que são impossíveis de ser aceitados pelo kosher porque eles não remoem. Por exemplo, quando se mata um animal no kosher, nós temos que tirar o sangue todo do kosher, do animal. Drenar todo o sangue, por exemplo, o animal tem que ficar pendurado para todo o sangue poder escorrer dele. Uma coisa é certa, a comida kosher não se pode encontrar a todo lado. Por isso eles têm supermercados próprios para poder de alguma forma fazerem as compras. Eu, enquanto fiz Uber e Lyft, por vezes levei alguns judeus a fazer compras nos supermercados kosher e tive algumas conversas com eles sobre o assunto e eles diziam que a comida deles era mais saudável e de alguma forma mais limpa, com menos impurezas, e essa era a razão porque eles compravam naqueles supermercados e não iam aos supermercados comuns onde o comum dos mortais vai. Uma coisa é certa, segundo os koshers, eles respeitam aquilo que eles acreditam ser a palavra que Deus deixou, do que era permitido ou não permitido comer. Por isso eles não podem comer aves, nem peixes sem escamas, como por exemplo o safio, as enguias, os mariscos. Eles não podem comer mariscos, nem lagostas, nem camarões, nem caranguejos. Isso é completamente contrário ao kosher. Por isso como é que é dizer, todos esses alimentos são considerados incomestíveis e impuros para eles e por isso não podem ser ingeridos. Uma coisa importante a compreender sobre os judeus é a sinagoga. A sinagoga é o templo fora do templo. Desde a destruição do templo de Salomão nos anos 70 depois de Cristo, até os dias de hoje, a sinagoga tem sido o centro da vida e do culto judeu ao longo destes 2000 anos, não é? Em cada sinagoga existe um rolo do Tora que está escrito à mão e do qual se lê em voz alta durante os serviços religiosos que acontecem aí. Aí nas sinagogas também encontraremos um rabino. E o que é um rabino? Um rabino não é um padre, ok? Um rabino é um erudito judeu que interpreta a lei judia. Ele faz as circuncisões, os casamentos, os bar, os mitzus, os funerais, de alguma forma uma espécie de sacerdote, mas que não é sacerdote, é um erudita. Os judeus usam aquela coisinha na cabeça que eles metem aqui. Eu tenho uma para ali para cima, por acaso, que me deram quando fui a um casamento de uns judeus, e então durante a cerimónia passaram-me uma coisita daquelas para pôr na cabeça, que eles chamaram o kippah, que é o yarkumulka. Usa-se na cabeça, é em círculo, não é? E que faz parte da tradição judia. É um sinal de respeito a Deus. Uma cabeça coberta deve ser um sinal de respeito para com Deus, segundo os judeus, não é? Por isso eles usam isso na cabeça. Alguns usam isso constantemente, porque segundo eles estão sempre perante a presença de Deus. Outros usam isso unicamente quando vão a atividades religiosas, ou vão à sinagoga, ou de alguma forma fazem parte de alguma festividade em que se celebra Deus, ou Deus está aí
segundo eles, né? Os judeus ortodoxos acreditam que sempre estão na presença de Deus. Por essa razão, eles sempre usam o kippah. Em todas as situações, sem exceções. Os judeus mais liberais usam o kippah somente em cerimónias e quando leem o Torá. Ou quando vão à sinagoga, ou quando fazem algo onde Deus esteja no meio. Mas também já se repararem, para além dos judeus que utilizam isso, há uns judeus que também têm aqui uns cabelos enrolados aqui, que vêm aqui destas partes da cabeça e penduras à frente das orelhas, não é? Isso considera-se o piyet, ou peyet. Segundo os judeus, esse cabelo enrolado que vem da cabeça e que eles põem à frente das orelhas, não é? É posto aí porque Deus disse que quando eles cortassem o cabelo, que não deveriam cortar as esquinas do cabelo, os cantos da cabeça, não é? Essa é a razão porque isso é assim. Por isso, o Torá diz que não rodearás as esquinas das vossas cabeças, diz o Torá. E aqui eu talvez até agora, e este vídeo já vai longo, eu não cobri nem apenas 1% daquilo que é de veras o judaísmo. É uma religião de veras complexa e com muitas leis e regras e demasiado profunda. Mas uma coisa, sem dúvida, devemos todos pensar quando pensamos sobre o judaísmo. Jesus era judeu. O Jesus, segundo a tradição fala, fazia parte de uma das 12 tribos de Jacob, dos filhos de Jacob. Por isso ele era um descendente direto de Abraão, porque Abraão era o pai de Jacob. E Jacob foi quem deu, de alguma forma, trouxe à vida os 12 filhos que deram legitimidade às 12 tribos de Israel e que um dia, segundo a lei judaica, serão trazidos à vida e juntados no novo céu em que Deus formará na terra, em Jerusalém e em Israel, onde todos os deuses se juntarão. E aí celebrarão de alguma forma a vida através da sua cultura e através das suas crenças. Uma coisa devemos agradecer ao judaísmo, sem dúvida. É o Antigo Testamento, que deu validade ao Novo Testamento dentro da cristandade que nós conhecemos. Mas também o judaísmo deve ser também reconhecido porque foi ele que nos deu os 10 mandamentos. É através do judaísmo e de Moisés saído desse Monte Sinai que nós recebemos os 10 mandamentos de Deus, pelo menos os conhecidos na cristandade e no islamismo, não é? Embora Moisés tenha trazido 613 mandamentos quando saiu do Monte Sinai, são chamados os Mitzvah. Há muita gente que não sabe sobre isto e eu gostava que vocês fizessem um pouco mais de, como é que é dizer, estudassem um pouco sobre isto, para vocês compreenderem, para além dos 10 mandamentos, existem mais 613 mandamentos, porque eram 613 no total, os mandamentos que Moisés trouxe do Monte Sinai, depois desses 40 dias que esteve aí, de alguma forma, na presença de Deus. Uma coisa é certa, o judaísmo é uma das religiões que eu mais admiro e que eu mais respeito. Independentemente das minhas crenças pessoais ou daquilo que eu acredito ou não acredito, o judaísmo é sem dúvida a base das religiões que fazem parte do Ocidente. Através do judaísmo se criou o cristianismo e o islamismo. O cristianismo através de Jesus Cristo e o islamismo também através de Maomé. No ano 610 depois de Cristo, ou na Era Moderna, ou no ano 1. O ano 1 foi criado em 622 depois de Cristo. Isso é outra conversa que eu virei falar quando falarei do islamismo, não é? Quando falarei do islamismo, que será um dos próximos episódios também. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, sem dúvida o Velho Testamento é extremamente importante para a civilização
e para a moralidade e a ética da humanidade. Sem o Velho Testamento, não teria havido, de alguma forma, a possibilidade de criar uma civilização em paz com elas próprias. Estas 10 leis que foram trazidas do Monte Sinai pelo Moisés vieram, de alguma forma, institucionalizar regras e éticas que, de alguma forma, foram as leis pela qual o povo se regiu e através da qual o povo conseguiu manter-se em paz por muitos anos. Por isso, nunca devemos esquecer o quanto importante foi o judaísmo para todos nós. Porque sem o judaísmo não existia mais nada. Sem Abraão, que de alguma forma vivia numa época em que existiam vários deuses, ter decidido que era apenas um Deus, o único seu Deus, e que ele, esse ser, era omnipotente, e que de alguma forma seria o Deus de todas as coisas, o Criador de tudo e de todos. Tudo o que nós conhecemos hoje como religiões monoteístas dentro da nossa cultura ocidental não existiriam. Por todas elas descendem desse Abraão e desse Jacob, que deu origem às 12 tribos de Israel. Mas isto era assunto para muitas, muitas mais horas de discussão. Havia aqui tanto para discutir sobre cada pormenor destes, mas como a noite já vai longa e a conversa já vai larga e vocês não têm muito tempo e nem eu, hoje fico aqui com estas conversas com o mundo e até o próximo episódio, com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, onde quer que esteja no mundo, e um bem-aja para todos e que Deus vos abençoe.